Hoje eu quero falar de um tema muito sério com você. Provavelmente você concorda comigo que a medicina vem evoluindo a cada ano, novos medicamentos, novos tratamentos, correto? Mas como você explica que o número de mortes por doenças cardíacas, que é a primeira causa de morte em todo mundo, vem aumentando a cada ano? Por quê? Com a evolução tão grande da medicina, não está diminuindo o número de mortes por doença cardíaca. E provavelmente isso está associado ao consumo de açúcar, que também vem aumentando a cada ano. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você um estudo muito interessante que foi realizado em 2007, que mostrou que o açúcar é até mais viciante que a cocaína. E eu quero te mostrar um outro estudo que foi publicado no The Lancet, um dos jornais mais respeitados em todo o mundo, que mostrou que você retirando o açúcar da sua dieta, você pode diminuir o tamanho das placas nas suas artérias. E se você está vendo esse vídeo aqui, provavelmente você tem algum grau de placa nas artérias. Umas pessoas têm maior obstrução, placas maiores, e outras pessoas têm menores placas, mas todo mundo já deve ter algum grau de placas de ateroma, placas de gordura dentro das artérias. E se essa placa crescer muito, ela pode obstruir totalmente uma artéria. E se for uma artéria que nutre o seu coração, você vai ter um infarto. Então, eu vou te mostrar o estudo que mostrou que mudando a alimentação, em um ano você regrediu, diminuiu o tamanho das placas presentes nas artérias. E se você gosta de conteúdos de saúde aqui na internet, acha que isso é importante, você passar dicas boas sobre saúde para você utilizar para melhorar a sua vida, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal e curtir esse vídeo para ajudar o YouTube a mandar esse vídeo para mais pessoas que podem também ser beneficiadas. Quando a gente come açúcar, além da gente ingerir calorias, que são a nossa energia, moeda para a gente produzir energia no nosso corpo, a gente também tem uma certa sensação de prazer. E essa sensação de prazer é provavelmente provocada pela liberação no nosso cérebro de um neurotransmissor chamado dopamina. E esse neurotransmissor, quando a gente come o açúcar, é liberado numa região do cérebro chamada de estriado ventral. E essa mesma região também libera dopamina quando a pessoa utiliza uma droga como a cocaína, associando o açúcar, mostrando também o efeito viciante do açúcar. Eu vou falar agora nesse estudo aqui muito interessante que foi feito em ratos, que queria comparar qual substância tinha o poder de viciar mais. Então eles compararam a cocaína com água com açúcar. Então o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de ratos que já tinham se alimentado e bebido água e botaram numa gaiola. Nessa gaiola, eles podiam acionar um dispositivo que liberava cocaína para esses ratos ou um outro dispositivo que liberava água com açúcar. Eles rapidamente observaram que os ratos preferiam água com açúcar. Então eles foram além para ver se os ratos que já estavam viciados em cocaína também iriam se viciar em água com açúcar. Então eles botaram ratos apenas com cocaína, com um dispositivo que liberava cocaína, durante algumas semanas, fizeram esses ratos ficarem viciados em cocaína pela liberação de dopamina no cérebro dos ratos e depois botaram um dispositivo que liberava água com açúcar. Eles tiveram uma grande surpresa que em apenas 2 dias os ratos que estavam viciados em cocaína largaram esse vício e foram para o vício em açúcar. Então eles mostraram que o açúcar é muito mais viciante com a cocaína. Depois eles repetiram o mesmo experimento com a heroína, que é até mais viciante que a cocaína, e os ratos também largaram a heroína para se viciar na água com açúcar. E assim como os ratos, a gente também fica viciado em açúcar porque ele libera dopamina no nosso cérebro. E o açúcar, quando a gente ingere em grandes quantidades, aumenta a inflamação no nosso corpo e aumenta também a inflamação nas nossas artérias. É uma inflamação chamada de inflamação subclínica, que você não sente nada, mas o seu corpo está inflamado. E essa inflamação nas suas artérias, nos seus vasos, provocado pelo açúcar, causa inflamação da parede da artéria. E essa inflamação da parede da artéria atrai moléculas de gordura que começam a ser depositadas aí. Então vai crescendo com o tempo, com a continuidade da inflamação, o tamanho das placas de gordura no interior das suas artérias, até serem placas grandes que podem obstruir totalmente esses vasos sanguíneos,
fazendo com que o sangue não chegue em algumas partes do seu corpo. E é por causa dessas placas, que a gente chama de arteriosclerose, que você tem um aumento gradativo no mundo do número de mortes por doenças cardíacas. Somente em 2017, mais de 17 milhões de pessoas morreram por doenças cardíacas e se estima que em 2030, mais de 23,6 milhões de pessoas vão morrer por essa causa. Infelizmente, a maioria dos médicos hoje em dia ainda considera que não tem muita coisa que possa ser feito para diminuir o tamanho dessas placas nas artérias, que você tem que apenas utilizar medicamentos para o resto da sua vida para evitar a progressão dessas placas. E não é verdade. Na verdade, um estudo publicado na revista The Lancet, que é uma das revistas mais respeitadas em todo o mundo, pelo pesquisador Dan Ornish, mostrou que se você tirar o açúcar da dieta e fizer atividades físicas e algumas medidas de controle de estresse, em apenas um ano você consegue diminuir enormemente a sua doença cardíaca e diminuir também o tamanho das placas presentes no interior das suas artérias. Esse estudo pegou um grupo de pessoas que já tinham placas nas artérias, que já sofriam com uma doença chamada angina, que é causada pela obstrução dessas artérias no coração, e botou uma parte dos participantes numa dieta que era baseada em frutas, legumes, verduras, ovos, e eles podiam consumir apenas um copo de iogurte por dia. Era o único derivado de leite que eles consumiam. O outro teve o tratamento padrão que a medicina oferecia. E depois de apenas um ano, o grupo que fez a dieta tirando o açúcar, baseado em frutas, legumes e verduras, diminuiu em 91% a ocorrência de angina, que é uma dor no peito provocada pela obstrução dessas artérias. E ainda houve a diminuição de 42% do tempo de angina, do tempo que eles sentiam essa dor, e diminuição de 28% da severidade. Enquanto no grupo que foi o controle, que teve o tratamento padrão, houve depois de um ano um aumento de 165% na ocorrência de angina, ou seja, a condição cardíaca deles pioraram. A duração dessas anginas, dessas crises de dores no peito provocada pela obstrução, aumentou em 95% e aumentou em 39% a severidade dessas dores, mostrando que realmente teve um efeito muito benéfico a retirada do açúcar. E depois que eles mediram através de um exame chamado angiografia o tamanho da obstrução das artérias, eles mostraram que o grupo que retirou o açúcar diminuiu o tamanho das placas nas artérias durante apenas esse um ano de tratamento, enquanto que o grupo que fez o tratamento controle ainda aumentou a obstrução, piorou o quadro cardíaco. Então eu considero que a primeira medida é a medida mais importante que você que está assistindo esse vídeo pode fazer para melhorar a sua dieta, é tirar o açúcar da sua alimentação. E quando eu falo açúcar, eu não quero dizer só o açúcar de mesa, o açúcar doce. Qualquer carboidrato refinado é considerado açúcar. Então, se você tem a farinha de polvilho, que vem da mandioca, é considerado açúcar, farinha de trigo, farinha de arroz, todas essas farinhas são consideradas açúcares, porque quando chega no seu organismo, ele absorve muito rapidamente, aumentando os níveis de glicose no seu sangue. Então, você tem que tirar todos os carboidratos refinados se você quer realmente ter um benefício na sua saúde real e diminuir o risco de várias doenças crônicas. E a medicina, embora esteja sempre evoluindo com novos tratamentos, novos medicamentos, tem muito pouco a oferecer para prevenir as doenças crônicas, como as doenças do coração, que matam grande parte da população. E se você quer realmente melhorar a sua saúde, eu aconselho que você estude, assista vídeos sobre saúde, leia livros sobre saúde para melhorar a sua qualidade de vida, principalmente começando com a sua alimentação, porque a gente é o que a gente realmente come. E se você quiser saber quais são os meus suplementos favoritos, é só clicar nesse link que vai aparecer aqui no YouTube, e não se esquece de baixar meu e-book Livre de Dores, que é um e-book gratuito, clicando nesse link aqui em cima também. Se você não está no YouTube, pode ir no meu site baixar gratuitamente clicando na página do e-book. Grande abraço, até o próximo vídeo.